Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meus sogros me fizeram assinar um contrato pré-nupcial porque achavam que eu era pobre. Agora que eu valho 5 vezes mais do que eles querem dissolvê-lo e estão tentando forçar minha esposa a me divorciar. Olá! 8 anos atrás, minha esposa e eu nos casamos, mas antes disso, meus sogros decidiram que eu deveria assinar um contrato pré-nupcial. Na época, achei isso um pouco insultante, pois eles já tinham deixado claro para mim que eu não era realmente bem-vindo na família. Então, assinar o contrato pré-nupcial parecia ainda mais uma bofetada na cara. Eu trabalhava em vendas quando conheci minha esposa, mas depois de estar com ela por um ano, decidi deixar meu emprego e começar minha própria marca de eletrônicos. Ambos tínhamos 27 anos na época. Quando finalmente comecei oficialmente o meu negócio, eu tinha quase 28. Durante todo o processo, minha esposa me apoiou e ficou muito feliz quando finalmente comecei a trabalhar no meu sonho. No entanto, seus pais não ficaram tão contentes, pois pensavam que eu estava vivendo do dinheiro dela, o que era verdade até certo ponto. Ela realmente me apoiava, já que eu não tinha uma renda estável, mas não é como se eu estivesse completamente dependente dela. Aos 29 anos, decidi pedi-la em casamento e nos casamos em menos de um ano. Mas, alguns meses antes do casamento, seus pais vieram até mim e disseram que eu precisava assinar um contrato pré-nupcial que estipulava que, em caso de divórcio, todos os nossos bens e dinheiro seriam mantidos separados, e eu não poderia reivindicar nada que fosse dela, e vice-versa. Além disso, eu teria que reembolsar minha esposa e meus sogros pelo apoio financeiro que recebi enquanto trabalhava no meu negócio, já que eles ocasionalmente mandavam dinheiro para minha esposa para nos ajudar enquanto vivíamos juntos. Era um lembrete de que eu estava em dívida com eles, o que achei um tanto desnecessário naquele momento. Estou certo de que eles incluíram essa cláusula adicional para garantir que minha esposa também não pudesse reivindicar nada que fosse meu, para manter tudo justo. O acordo até estipulava que, se tivéssemos uma conta conjunta, o dinheiro também seria dividido com base em quem contribuiu mais. Meus sogros presumiam que, durante o casamento, minha esposa continuaria me sustentando. Quando me abordaram com isso, disseram que assinar o acordo seria a única maneira de se sentirem seguros para me aceitar como genro. Foi bastante ofensivo por várias razões. Primeiro, porque eles assumiram que eu sempre dependeria da minha esposa e nunca seria capaz de construir algo por conta própria. Essa suposição era injusta, pois eu já estava trabalhando muito para fazer meu negócio decolar, para não ser um fardo para ela ou para qualquer outra pessoa. Em segundo lugar, mesmo antes de eu largar meu emprego para abrir meu próprio negócio, eles nunca gostaram de mim. Eles tiveram um problema comigo desde o começo, desde o momento em que minha esposa me apresentou a eles. Para eles, eu não era bom o suficiente para namorar a filha deles, e por bom, eles queriam dizer rico. Para contextualizar, meus sogros têm uma imobiliária que vai muito bem desde que começaram. Eles vêm de famílias financeiramente estáveis e cresceram com todo o conforto. Meus pais, por outro lado, tinham empregos normais. Meu pai era treinador de futebol do colégio e minha mãe era gerente de uma cafeteria próxima. Então, enquanto eu não tive grandes dificuldades financeiras na infância, também não tive o tipo de dinheiro que meus sogros tinham. Desde o início, eles me olhavam com desprezo. Faziam comentários maldosos disfarçados de piadas, lançavam olhares irônicos e tinham uma atitude insuportável em geral. Eu nunca disse nada sobre isso, apesar de minha esposa ficar bastante irritada com o comportamento deles. Preferi ignorar porque sabia que minha esposa me amava e que isso era suficiente para nós dois. Eu não precisava da aprovação deles. Assim, mesmo quando me abordaram com o contrato pré-nupcial, senti-me um pouco insultado, mas assinei. Quando levaram o contrato à minha esposa, ela ficou ofendida, mas eu já tinha discutido isso com ela antes e ela assinou sem reclamar. Ambos sabíamos exatamente o que eles estavam tentando fazer, estavam tentando jogar com a minha mente e me insultar pouco antes do casamento, para que eu desistisse, talvez. Eles queriam me afastar e, de algum modo, convencer a filha a se casar com alguém mais adequado aos padrões deles. Infelizmente para eles, não conseguiram, e nunca vão conseguir, porque minha esposa e eu sempre estaremos no mesmo time. Isso foi há vários anos, e desde então, progredi muito na minha carreira. Meu negócio cresceu, continuei me esforçando, e, nos últimos 2 anos, teve um crescimento exponencial e começou a prosperar como nunca. De repente, todo o trabalho árduo que investi, especialmente em marketing nas redes sociais, começou a valer a pena.
Seja lá o que foi, algo funcionou muito a nosso favor, e, atualmente, eu valho quase 5 vezes mais do que os meus sogros. Agora, claro, eles querem dissolver o contrato pré-nupcial. Recentemente, vieram nos visitar e estávamos todos jantando juntos. Depois do jantar, quando nosso filho já estava dormindo, pediram para nos sentarmos todos juntos e disseram que tinham pensado muito e que, finalmente, achavam que era hora de conversar com os advogados e desfazer o contrato. Minha esposa pareceu surpresa e eu também fiquei um tanto chocado no começo, mas logo recusei. Disse a eles que não achava necessário, já que eles próprios afirmaram que o contrato pré-nupcial era a única forma de se sentirem seguros ao me aceitar como genro, e eu não queria que perdessem essa segurança. Obviamente, eu estava sendo sarcástico, e acho que eles perceberam, embora eu tenha tentado soar o mais sincero possível. Eles responderam que muitos anos haviam se passado e que agora tínhamos um filho juntos, então não havia mais motivos para terem dúvidas sobre mim. Mas ainda assim, recusei e disse que não estava aberto para discutir o assunto. Com isso, eles começaram a ficar agitados e insistiram que eu deveria respeitar o fato de que a ideia do contrato foi deles, e agora, eles queriam anulá-lo. Além disso, disseram que, por serem mais velhos e experientes, eu deveria seguir o conselho deles para evitar problemas no futuro. Sinceramente, eu não tinha ideia do que eles estavam falando. Depois de alguma discussão, disse a eles que não estava interessado em falar sobre o contrato e que, como minha esposa e eu não tínhamos planos de nos divorciar, eles deveriam deixar o assunto de lado. Mas eles simplesmente se recusaram a deixar isso de lado, até que a discussão se transformou em uma briga. Toda a tensão acumulada ao longo dos anos veio à tona. Finalmente, mencionei que eles tinham criado o contrato apenas para me humilhar e me lembrar de que eu não estava no mesmo patamar financeiro que eles. Agora que eu os ultrapassei, queriam fingir que nada disso tinha acontecido. Eles, por outro lado, argumentaram que queriam apenas garantir o futuro da filha, no caso de eu ser um aproveitador que só queria viver às custas dela. E eu apenas queria garantir o futuro dela. Isso durou um tempo, e, após algum tempo, fiquei cansado de discutir com eles. Então, decidi dizer que estava farto e pedi para que fossem embora. Achei que estava sendo perfeitamente razoável ao pedir que saíssem, pois estávamos ficando altos na discussão e meu filho estava dormindo. Eu não queria acordá-lo, além disso já era bem tarde, então só queria que fossem para casa para que eu pudesse dormir e tirar isso da cabeça. No entanto, eles se ofenderam com isso e disseram que a única razão pela qual eu estava na posição em que estou hoje era graças ao apoio deles e da filha. Mas eu discordo, pois eles nunca me apoiaram. Sempre apoiaram apenas a filha. Sei que mencionei no início que, enquanto eu estava trabalhando no meu negócio, eles ocasionalmente enviavam dinheiro para nós, e sou grato por isso. Mas não era por mim, era por ela, e poderíamos ter sobrevivido sem a ajuda deles, já que eu tinha algumas economias. As vezes que mandavam dinheiro eram sempre porque minha esposa pedia. Esse dinheiro era especificamente para ela, pois às vezes ela ficava sem dinheiro para todas as despesas domésticas. Ofereci várias vezes para usar minhas economias, mas ela me disse para não fazer isso, porque seus pais tinham dinheiro e não se importavam em ajudar. Então, tecnicamente, eles nos apoiaram financeiramente, mas apenas por causa dela, nunca tiveram fé em mim. E quanto ao apoio emocional, nem se fala. Nunca me fizeram sentir parte da família e não tenho direito de dizer que eu só cheguei onde estou hoje graças a eles. Eu poderia facilmente ter feito isso sem eles, e eles não têm direito de jogar isso na minha cara. Quando disse isso, começaram a gritar ainda mais alto, e a discussão ficou ainda pior, porque achavam que eu estava sendo ingrato por afirmar que não tiveram nenhuma contribuição para o meu sucesso. Em determinado momento, se voltaram para minha esposa e disseram que ela precisava escolher, pois, segundo eles, já haviam tentado apoiar nosso relacionamento ao máximo, mas a situação estava saindo do controle, já que eu me recusava a reconhecer suas contribuições. De algum modo, minha esposa conseguiu convencê-los a ir embora, e desde então não conversamos mais. Ela continuou em contato com os pais e tem tentado convencê-los a se desculparem, embora eu tenha dito que não preciso disso. Apenas quero distância. Eles podem visitar minha esposa e até manter o mesmo tipo de relacionamento com nosso filho, mas tudo o que quero deles é que me deem espaço, pois realmente não sinto vontade de restaurar meu relacionamento com eles agora, especialmente após tudo o que aconteceu recentemente. Na verdade, estou surpreso que conseguimos evitar uma confrontação emocional como essa por tantos anos.
Mas, de qualquer forma, agora está feito e eu só quero me afastar deles. No entanto, recentemente, minha esposa me contou que, enquanto tentava convencê-los a se desculparem por tudo o que disseram e por me tratar mal todos esses anos, eles estavam tentando convencê-la a se divorciar de mim. Ontem à noite, ela veio até mim com o celular e mostrou várias mensagens. Ela parecia bastante chateada, pois vinha tentando muito restaurar a paz na família, já que nosso filho realmente ama os avós e ela não queria que as coisas ficassem estranhas. Nem eu, para ser honesto. Mas, depois de ler as mensagens, já não tenho tanta certeza disso, pois eles se recusam a admitir que me trataram mal e agem como se tivessem todo o direito de me tratar da forma que trataram, mesmo que fosse humilhante para mim. Além disso, não apenas defendem o próprio comportamento, como também me acusam de ser ingrato pelo apoio que, sinceramente, eu não acho que existiu. E acreditam que essa é a razão pela qual minha esposa deveria repensar nosso casamento e considerar o divórcio antes que seja tarde demais, pois aparentemente não a amo o suficiente para respeitar sua família e, como me recuso a dissolver o contrato pré-nupcial, estou obviamente desconfiando dela agora que tem um bom patrimônio. Tudo isso é besteira que estão tentando colocar na cabeça dela para que se sinta manipulada a me deixar, mas ela não está comprando essa ideia. Ela está apenas exausta de tentar fazê-los enxergar a razão, mas concorda com eles em um ponto. Eles, mesmo que de forma um tanto relutante, nos ajudaram financeiramente nos primeiros dias, enquanto eu trabalhava no meu negócio e ela arcava com todas as despesas. No entanto, eu não sinto necessidade de reconhecer isso, pois ficou claro que só ajudaram porque não queriam dizer não para a filha, e não foi por minha causa. Se minha esposa tivesse me permitido, eu teria usado minhas economias para contribuir naquela época e não precisaríamos ter contado com eles. Além disso, sempre fizeram questão de me tratar como um intruso na família, como se eu estivesse com minha esposa apenas por interesse financeiro. Portanto, não foi como se eu não tivesse enfrentado as consequências disso. Então, estou errado por me recusar a ser grato aos meus sogros por terem apoiado minha esposa e eu quando eu estava começando minha empresa? Nota: na verdade, eu não me oponho a dissolver o contrato pré-nupcial. Só tenho um problema com o momento em que isso foi proposto, pois recentemente minha esposa e eu fizemos algumas compras importantes para ambos, mas estão registradas no meu nome. Isso não é um grande problema para ela, nem para mim, pois sabemos que nos amamos e vamos fazer nosso casamento funcionar, por mais que discutamos. Na verdade, nem estamos discutindo agora. Ela expressou sua opinião e estou considerando-a, não estou rejeitando. O divórcio definitivamente não é uma opção para nós, mas imagino que meus sogros tenham refletido sobre isso e foi por isso que trouxeram essa questão à tona neste momento. É apenas o momento que me incomoda, pois, mesmo agora, eles não pararam de me julgar e ainda acham que estão cuidando da minha esposa e sempre colocaram os interesses dela em primeiro lugar, enquanto eu, aparentemente, não. Por isso, sempre tentam me diminuir. É muito óbvio que, mesmo agora, não me aceitam como parte da família, e é com isso que eu tenho um problema. Quanto ao apoio financeiro no início, ainda não devolvi o dinheiro que deram, mas se me pedirem, pagarei sem problemas, se isso os fizer deixar de me importunar. A única razão pela qual ainda não ofereci o reembolso é porque não acho que devo isso a eles, já que, assim que minha empresa começou a dar lucro, minha esposa não precisou gastar um centavo do próprio bolso. Tenho cuidado bem dela, e acredito que, neste momento, estamos quites. Qualquer dinheiro que eles contribuíram foi para a filha e sempre foi dado diretamente a ela. Eu nunca tive envolvimento nisso, e minha esposa não precisou gastar muito desde que meu negócio começou a gerar renda. Então, acredito que minha dívida está saldada dessa forma. Mas, mesmo assim, se meus sogros acham que eu deveria reembolsá-los agora, farei isso de bom grado, se isso os mantiver longe de mim. Atualização 1. Oi, pessoal. Faz uma semana desde a briga que tive com meus sogros, e pelo que li até agora, as opiniões das pessoas estão divididas sobre minha situação. Mas já tomei minha decisão, vou devolver todo o dinheiro. Eu tenho um valor em mente, e agora estou bem financeiramente, então não quero dever nada a eles. Também não quero me sentir constantemente em dívida com eles para sempre, como se eu precisasse venerar o chão que eles pisam. Quero poder defender a mim mesmo, sem que joguem isso na minha cara, e a única maneira de resolver esse problema é pagando de volta todo o dinheiro que eles afirmam ter nos ajudado nos primeiros dias.
Conversei sobre essa ideia com minha esposa, e ela acha que é uma boa solução, já que seus pais não pararam de tentar manipulá-la para pedir o divórcio, achando que eu os desrespeitei várias vezes. E eles nunca levaram em conta o fato de que também me desrespeitaram e até desrespeitaram minha família em várias ocasiões. Se eles não conseguem aceitar o mesmo tratamento que nos deram por anos, acho que nunca deveriam ter agido dessa forma em primeiro lugar. Além disso, acho que fui bastante educado com eles no começo, antes que a discussão começasse, e eles começaram a falar coisas pessoais e descer o nível. Eles sempre foram francamente hostis comigo e nunca sequer fingiram gostar de mim ou da minha família. Então, acredito que meu comportamento foi bastante razoável, depois de tantos anos reprimindo meus sentimentos e tentando ser respeitoso. Agora, ao devolver o dinheiro, não devo absolutamente nada a eles, já que nunca me apoiaram emocionalmente ou sequer fingiram me aceitar. Tanto minha esposa quanto eu estamos realmente exaustos de lidar com essa situação, então esperamos que escrever um cheque resolva todos os nossos problemas. Normalmente, essa não é a minha maneira de lidar com relacionamentos, pois sei que jogar dinheiro em cima de um problema não resolve, mas, com eles, acho que é a melhor abordagem, pois são literalmente materialistas e egoístas. Não consigo imaginar outros pais no mundo tentando arruinar o casamento da própria filha, especialmente quando há uma criança envolvida, simplesmente porque acham que seu próprio ego é mais importante do que tudo mais. Isso só mostra o quanto realmente se importam com ela e o quanto fingem ter os melhores interesses dela em mente, mas a realidade é que a única coisa que realmente importa para eles é a própria imagem, o ego e eles mesmos. Atualização 2. Hoje, mais cedo, minha esposa falou com os pais e contou que eu estava disposto a escrever um cheque para encerrar toda essa situação, pois estava se tornando cansativo para ela também. E, já que tudo isso começou por causa de dinheiro, talvez devolver o valor que contribuíram para nós no passado resolveria as coisas. Mas, claro, isso não resolveu nada, e eles se ofenderam com a sugestão de que poderiam ser comprados. Disseram à minha esposa que o problema não era o dinheiro, o que é estranho, pois, pelo comportamento deles durante nossa briga, parecia que era tudo sobre dinheiro. Agora, de repente, é sobre o respeito que eu nunca demonstrei a eles, o que é insano, pois posso dizer literalmente o mesmo sobre eles. Minha esposa e eu nem sabemos do que estão falando, pois sempre os tratei de maneira educada e civilizada. Foram eles que sempre tiveram uma atitude negativa comigo, literalmente, nunca os desrespeitei. Mas, para eles, um único incidente de eu me recusar a reconhecer e agradecer pela ajuda que nos deram no começo é equivalente a anos de abusos, aproveitando-se do meu amor por sua filha e tentando provocar a mim e a minha família o máximo possível. Não é a mesma coisa, e neste ponto minha esposa concorda que eles não nos ajudaram tanto quanto alegam. Além disso, já disse que vou pagar tudo de volta, então não vou dever nada a eles. Não vemos onde está o problema. Se o problema agora é o respeito e não o dinheiro, realmente não acho que devo nada a eles, por motivos que já mencionei. Felizmente, eles não estão falando comigo no momento, estão se comunicando apenas com a filha, e minha esposa está completamente do meu lado. Eles ainda estão tentando manipulá-la a pedir o divórcio e, agora, começaram a dizer que ela deveria assumir nosso filho. Não consigo imaginar um relacionamento normal com eles depois de tudo isso. É patético que, além de querer arruinar nosso casamento, querem que minha esposa solicite a guarda por conta do próprio ego deles. Acho que isso já é motivo suficiente para eu não os respeitar, pois esse é o tipo de tratamento que recebo desde que conheci minha esposa. Atualização 3. Passaram-se pouco mais de 2 semanas desde a briga com meus sogros. Nos últimos dias, minha esposa não tem respondido a eles, pois acha que é uma batalha perdida. Ela tentou explicar aos pais por que eles estavam errados, mas eles continuaram insistindo para que ela pedisse o divórcio, e ela se cansou de tentar resolver tudo sozinha. Eles deixaram claro que não estavam interessados em resolver as coisas, então ela parou de responder. E foi por isso que decidiram aparecer em nossa casa hoje. Fui eu quem abriu a porta para eles. Eles me ignoraram, entraram direto e começaram a chamar por minha esposa. Neste ponto, nem fiquei surpreso com a atitude deles, pois, depois de me acusarem de desrespeito, provaram que são hipócritas e sempre serão assim. Não disse nada, apenas esperei minha esposa sair. Quando ela apareceu, imediatamente disse que não queria falar com os pais, a menos que estivessem dispostos a reconhecer nosso ponto de vista. Eles começaram a dizer que só vieram confrontá-la pelo comportamento dela, pois ela estava seguindo o mesmo caminho que eu, tornando-se desrespeitosa com eles também.
Segundo eles, se eu tinha uma dívida com eles, ela também tinha, e não deveria esquecer disso. Quando ouviram isso, minha esposa perdeu a paciência e começou a gritar com eles. E, com toda a razão, ela era filha deles, nunca pediu nada e tudo o que fizeram foi por vontade própria. Eles não tinham o direito de jogar isso na cara dela agora, já que sempre foi decisão deles. Se tivessem desejado, poderiam ter recusado, e ainda assim teríamos dado um jeito sem a ajuda deles. Não é como se outros pais não ajudassem os filhos, fazem isso por amor, não para depois jogar na cara deles, como meus sogros fazem. Quanto à gratidão, tentamos demonstrar o máximo de respeito, apesar do comportamento ridículo com minha família e comigo ao longo dos anos. Mesmo assim, aguentamos calados para não criar drama e respeitar a paz da família. Mas, a esta altura, era impossível não nos posicionarmos. Agora eles precisam perceber que não podem constantemente exigir respeito, às vezes, precisam conquistá-lo, e este é um desses momentos. Minha esposa acabou discutindo com eles por bastante tempo, mas eu fiquei em silêncio e no canto, pois não queria interagir com eles. Depois de um tempo, minha esposa começou a se exaltar, então me aproximei para acalmá-la, e meus sogros começaram a me culpar, dizendo que tudo isso começou por causa da minha recusa em dissolver o contrato. Tive que corrigi-los e explicar que o problema não começou por isso. Começou quando decidiram que iam me tratar mal, simplesmente porque eu não fazia parte do círculo de crianças ricas que esperavam que sua filha escolhesse como parceiro de vida. Era isso que os incomodava há anos e o motivo pelo qual sempre me trataram mal. Eu aguentei tudo porque não queria fazer um grande drama, mas eles precisavam entender que não podiam continuar. Recusei-me a dissolver o contrato porque eles precisavam saber que eu não iria obedecer cegamente o que queriam. A situação ficou ainda mais tensa, pois agora eu estava envolvido. Eles começaram a gritar ainda mais, dizendo coisas horríveis e me xingando para me provocar, mas mantive a calma, pois sabia que era exatamente isso que queriam, o que os irritou ainda mais. Quando perceberam que não conseguiriam me afetar, disseram à minha esposa que ela precisava escolher entre mim e a família deles. Ela respondeu que escolheria a família dela, o que significa que escolheria o marido e o filho. Pediu aos pais para saírem de nossa casa e informou que receberiam o cheque em breve. Depois disso, não teriam mais contato conosco. Eles ficaram chocados, obviamente não esperavam essa reação. Provavelmente achavam que teriam outra chance, pois é o que sempre acontecia. Mas, sinceramente, minha esposa e eu já tivemos o suficiente. Quando tentaram discutir novamente, minha esposa disse que chamaria a polícia se não saíssem imediatamente. E eles finalmente saíram depois disso. Bloqueamos todos os contatos e vamos finalmente cortá-los de nossas vidas. Vai ser difícil explicar ao nosso filho porque ele não pode mais ver os avós, mas tudo bem. Ele tem outros avós que o amam igualmente. Talvez, no futuro, possamos reconciliar, mas, por enquanto, é isso. Tentamos muito fazer as coisas funcionarem com eles, mas, infelizmente, eles querem que tudo seja do jeito deles, e isso não será mais possível. Estou sinceramente feliz por ter tomado uma atitude e por minha esposa ter feito o mesmo. Algumas coisas precisavam ser ditas, e estamos muito satisfeitos por termos resolvido a situação agora. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Minha irmã não pode ter filhos, mas meu cunhado quer desesperadamente uma família. Com o nosso DNA, agora ela quer que eu seja uma barriga de aluguel. Meu cunhado tem me perseguido, até que eu aceite engravidar. Olá, tenho 30 anos e uma irmã gêmea idêntica. Vamos chamá-la de Stacy para facilitar a história. Nossa mãe, infelizmente, faleceu durante o parto, e fomos criadas por nosso pai. Stacy é casada com Jeff há 8 anos, e estou em um relacionamento com Mike há 3 anos. Uma coisa que sempre soube sobre minha irmã é que ela queria ser mãe. Mesmo quando éramos crianças, ela sempre pensava em ideias para o casamento, temas de quartos de bebê, nomes, etc. Eu, por outro lado, sempre estive mais focada em livros e em me divertir. Atualmente sou comissária de bordo e também estou tentando me tornar uma autora publicada. Minha irmã nunca trabalhou, sinceramente. Quando terminamos o ensino médio, fomos direto para a faculdade. Ela conheceu um namorado na faculdade, e quando se formou, virou uma namorada que ficava em casa até que eles se casaram. Há algum tempo sei que minha irmã está tentando engravidar, sem sucesso.
Ela sofreu um aborto espontâneo e desde então, não conseguiu engravidar novamente. Mesmo depois de gastar milhares e milhares de dólares em tratamentos de fertilização in vitro e praticamente tudo o que puderam tentar, porque ela queria vivenciar a experiência da gravidez. Após 5 anos sem sucesso, eles começaram a discutir outras opções. Minha irmã não tem interesse em adoção e é muito insistente em ter uma criança que tenha o ácido desoxirribonucleico dos dois. Palavras dela, não minhas. Há cerca de 3 semanas ela veio até minha casa, e estávamos passando um tempo juntas como de costume, apenas conversando e assistindo Modern Family. Ela me disse que tinha uma pergunta séria e precisava fazer isso enquanto ainda tinha coragem. Fiquei assustada, mas ela perguntou se eu poderia ser sua barriga de aluguel. Fiquei paralisada por um segundo e perguntei o que ela queria dizer. Ela respondeu que eu sabia o que era uma barriga de aluguel e que precisava que eu fosse sua barriga de aluguel. Expliquei que ela sabia que eu não estava interessada em ter filhos. Talvez isso tenha a ver com a maneira como viemos ao mundo, mas, para ser sincera, nunca achei a ideia de ter filhos atraente de nenhuma maneira. Disse a ela que não teria problema em doar meus óvulos quantos ela precisasse, poderia ficar com todos eles. Mas eu não poderia carregar o bebê dela. Ao ouvir isso, ela ficou muito zangada, seu rosto estava vermelho e ela começou a gritar, dizendo que era óbvio como sou ciumenta e rancorosa, porque isso é uma tarefa pequena. Não quis mencionar, mas ela sempre falou em ter mais de 4 filhos. Será que ela esperava que eu fizesse isso toda vez? Não sei, estou começando a me sentir muito mal. Ela acabou me dizendo que se eu não pudesse fazer essa única coisa por ela, como eu poderia me chamar de irmã dela? Quebrou uma foto nossa que estava sobre minha lareira e saiu furiosa. Desde então ela só me mandou mensagens com fotos de seus diários de infância e todos os seus quadros de visão, dizendo que estou impedindo-a de formar uma família sem motivo e que eu deveria pensar no quadro maior. Meu namorado se recusa a me dar conselhos, dizendo que é um assunto entre irmãs e que ele não se sente à vontade em tentar me influenciar para qualquer lado, porque é um assunto delicado. Honestamente, essa é a maior quantidade de tempo que passei sem falar com minha irmã, e estou seriamente à beira de ceder. Estou errada por não querer ser barriga de aluguel para minha irmã? Edith, estou lendo todos os comentários e quero dizer muito obrigada. Me sinto muito melhor sabendo que não sou a vilã, mas eu estaria mentindo se dissesse que não estou inclinada a ceder e fazer isso. Esse afastamento da minha irmã me causa um desconforto imenso de maneiras que não consigo expressar verbalmente. Mas vejo 2 perguntas frequentes que quero responder para tentar receber respostas diferentes. Dinheiro. Nossa mãe não morreu de causas naturais, foi devido a um erro do provedor. Nosso pai processou o hospital, e minha irmã e eu temos fundos consideráveis desse dinheiro, então dinheiro não é um problema para nenhuma de nós. E o marido dela também está financeiramente bem. Portanto, não trabalhar por 9 meses ou pagar pelo processo de coleta de óvulos, etc., não é um problema de forma alguma. Trata-se mais da teimosia dela em ter um bebê que compartilhe nosso ácido desoxirribonucleico e que uma de nós o carregue. Como somos idênticas, se ela não consegue ter um bebê, como eu conseguiria? A incapacidade dela de ter um filho se deve a um acidente de carro em que estávamos, que também foi a causa do aborto espontâneo que ela sofreu. Como ela estava no banco da frente com nosso pai, eles sofreram o maior impacto do acidente. Infelizmente, o corpo dela agora não consegue carregar uma criança, e ela teve complicações extremas com a coleta de óvulos. Não sei ao certo os detalhes de como isso deu errado, apenas que não está funcionando e que não é uma opção viável. É difícil conseguir que ela discuta opções inviáveis para que eu possa entender melhor. Os médicos não permitem que eu seja barriga de aluguel devido ao fato de que nunca tive um filho. Muito obrigada por esta informação. Temos um jantar em família na próxima quinta-feira, porque sempre assistimos futebol com nossos pais e namorados. Tenho certeza de que esse assunto surgirá se ela decidir comparecer. Estou esperando conseguir falar sobre isso com ela. Atualização 1. Então eu prometi uma atualização para amanhã, mas meu pai acabou me ligando enquanto eu estava saindo e me chamou para jantar ontem à noite para podermos conversar. Quero começar agradecendo a todos pelos comentários e conselhos. Alguns de vocês foram rudes não só comigo, mas também com minha irmã e meu namorado. Ainda assim, aprecio a ajuda. Eu nem perguntei sobre o que se tratava quando meu pai ligou. Achei que ele já tinha conversado com Stacy com base nos comentários. Sei que vocês não vão gostar, mas falei com meu namorado sobre onde ele estava com isso caso eu decidisse seguir em frente. Ele me disse que me amava e me apoiaria em qualquer situação, mas que não continuaria do meu lado enquanto minha irmã me fazia sentir um lixo se eu estivesse fazendo isso sob coação. Ele disse que não poderia me apoiar, o que eu honestamente compreendo completamente. Quando fomos à casa do meu pai para jantar, minha irmã e meu cunhado já estavam lá. Eu falei com os dois quando entrei, mas apenas minha irmã respondeu.
Meu cunhado me deu um olhar nojento e cumprimentou meu namorado. Somente meu pai se sentou à mesa conosco, e havia apenas aquele silêncio constrangedor e uma tensão que eu poderia cortar com uma faca de açougueiro. Ele disse: alguém fale, precisamos resolver isso antes do jogo de amanhã à noite. Meu pai adora futebol, RS. Eu comecei a conversa dizendo a ela que fiz algumas pesquisas e, além das minhas preocupações iniciais, agora eu tinha mais algumas e precisava saber exatamente o que ela precisava de mim. Primeiro perguntei o que seria ser uma barriga de aluguel. Ela só disse: você está concordando em fazer isso? Quando eu disse que não, que só precisava de mais detalhes, ela começou a chorar. Perguntei se ela sabia que um médico me recusaria como barriga de aluguel, pois nunca consegui levar uma gravidez até o final. Ela disse que sabia disso e que só me mandaria com meu cunhado a um centro de excelência, onde poderíamos fingir que somos um casal e, uma vez inseminada com sucesso, eu solicitaria uma transferência daquele provedor para ela, Upton, para continuar o atendimento. Meu pai interveio e disse que pedir para eu fazer algo que o médico não aprovaria era uma maneira terrível de tentar começar a maternidade. E era claro que ele não apoiava nada disso, mas não queria escolher um lado. Ele perguntou a ela por que ela estava tão desconfortável com a ideia de uma barriga de aluguel, e foi aí que meu cunhado interveio e disse: não tente constranger minha esposa com essas perguntas estúpidas. Fale com sua filha egoísta sobre por que ela não pode ajudar a irmã. Isso mudou imediatamente o clima. Meu namorado começou a gritar com ele por me chamar de egoísta. Meu pai disse que ele não podia desrespeitar as filhas dele em sua casa. Tudo se descontrolou. Minha irmã estava chorando, praticamente implorando que eu fizesse esse favor para ela. Eu disse a ela que se pudesse trocar de lugar com ela, eu trocaria, mas eu estava com medo e simplesmente não queria morrer. Acho que essa foi a primeira vez que disse isso em voz alta. Não conseguimos resolver mais nada depois disso. Meu pai pediu ao meu cunhado que saísse, pois ele não conseguia se controlar e se recusava a pedir desculpas. Quando ele estava saindo, minha irmã disse que o encontraria no carro e pediu para conversar comigo na varanda, só nós duas. Eu fui com ela, e ela se desculpou por seu marido me chamar de egoísta, dizendo que eles estavam apenas no limite e que estava sendo estressante. Eu disse a ela que ela não devia pedir desculpas por ele e que encontraríamos uma solução. Ela me pediu para reconsiderar e continuou dizendo: você não entende, você não entende. Quando a pressionei por mais informações, ela admitiu que a família dele fez uma piada cruel em um dos jantares recentes, dizendo que ela era uma assassina, se referindo ao bebê que ela perdeu. Ela disse que perguntou a ele por que ele não a defendeu quando fizeram a piada, e ele disse que era porque era verdade. Ele fez alguns comentários estranhos sobre ela não conseguir compensar isso e como ele estava animado para ver como o bebê dele se pareceria. Ele disse que nunca seria capaz de olhar para uma criança e ver partes dos dois. Então ela teve a ideia de eu carregar o bebê, e ele estava super a bordo, mas a maneira como ela disse foi como se ele tivesse plantado a semente, e ela parece acreditar que foi ideia dela. Ela disse que não o via tão animado desde o bebê, e ela só precisava da minha ajuda para fazer tudo voltar ao normal. Tentei explicar a ela que nada nunca seria normal de novo e que o que ela estava tentando fazer era coisa errada, mas ele começou a buzinar, apressando-a para o carro, e ela disse que me ligaria depois. Sinto que posso perder minha irmã, mas agora nem estou disposta a doar meus óvulos para que ela tenha um bebê com ele. Eu segui o conselho de vocês e pesquisei sobre o processo de doação de óvulos e uau, não era nada do que eu esperava. Eu quero que ela se divorcie dele. Eu nunca vou ajudá-la a procriar com esse homem. Eu genuinamente acho que seria uma barriga de aluguel para ela ser mãe solteira antes de permitir que ela coloque o filho dele em mim ou use meus óvulos para criar um filho com ele. Eu não tinha ideia de que a família dele estava pressionando tanta culpa nela. Literalmente estou pulando no meu telefone toda vez que toca, porque sei que ela vai ligar em breve e vou ter que dizer que estou apavorada de perder minha irmã, mas não posso e não vou fazer isso. Provavelmente não vou atualizar mais, mas obrigada por toda a ajuda. Segunda atualização. Eu sei que disse que não iria mais atualizar, mas tantas coisas aconteceram, e eu não consigo explicar o estranho alívio que sinto ao escrever minha loucura neste site. Muitos de vocês sugeriram que eu tomasse mais cuidado ao redor do meu cunhado, por medo de que ele se tornasse violento. Eu não ouvi e agora me arrependo de não ter feito isso. Achei que conhecia bem minha família e que isso era apenas um obstáculo no caminho. Quão ingênua fui! Minha irmã me ligou na manhã seguinte ao dia em que ele me chamou de egoísta, mas infelizmente eu perdi a ligação porque estava no banho. Quando retornei a chamada, não houve resposta. Foi um dia normal até chegarmos à casa do meu pai naquela noite para o início do futebol. O jogo havia começado quando minha irmã entrou e perguntou ao meu pai se ele poderia ir lá fora e conversar com o marido dela.
Meu pai disse que não, porque o jogo estava passando e que ele poderia esperar até um intervalo comercial ou entrar e pedir desculpas como um homem na frente de todos que testemunharam ele me desrespeitar. Ela respirou fundo e disse que ele não estava sendo completamente justo. Tentou trazer à tona uma situação anterior para fazer comparações, o que enfureceu meu pai. Ele disse a ela que não a criou para se tornar pequena e fraca por causa de um homem e que, o que quer que ele tenha feito que a fizesse pensar que isso era um relacionamento saudável, ele estava arrependido por ter falhado como pai. Seus olhos começaram a lacrimejar, e ela saiu sem dizer mais uma palavra. Quando fui até o meu carro depois que o jogo terminou, encontrei 2 pneus furados e uma janela da frente quebrada. Meu pai colocou pneus de emergência no carro, usou sua caminhonete para rebocá-lo até sua garagem e me disse para levar outro veículo dele. Ele disse que consertaria o carro e que eu poderia pegá-lo quando tivesse tempo, mas que não me preocupasse. Perguntou se eu queria passar a noite, mas recusei. Liguei para minha irmã, mas ela não atendeu, então enviei uma mensagem e disse muitas coisas, mas, para manter alguma privacidade, escrevi: "Não posso acreditar que chegamos a isso. Amar um homem nunca deve exigir destruir sua família no processo." Ela respondeu dizendo: "Esse é o problema, minha família já está destruída, e você não está disposta a me ajudar a reconstruí-la." Tentei ligar para ela de novo depois disso, mas ainda sem resposta. No caminho para casa, percebi que um carro estava me seguindo. Quando consegui uma visão melhor, percebi que era o carro da sogra da minha irmã. Sei disso apenas porque ela tem um decalque muito distinto que nunca vi em outro lugar. Fiquei apavorada e liguei para meu namorado, pedindo que ele me encontrasse em casa. Quando cheguei na minha entrada, o carro parou atrás de mim. Felizmente, meu namorado estava virando a esquina no momento em que meu cunhado saiu do carro da mãe e tentou se aproximar de mim. Meu namorado saiu correndo do carro gritando com ele. Jeff começou a gritar: "Eu só queria pedir desculpas." Enquanto ele e meu namorado discutiam, Jeff voltou para o carro da mãe e saiu em alta velocidade, mas bateu no carro do meu namorado no processo. Não pareceu intencional, mas ainda assim. Depois disso, obviamente não me senti mais confortável em casa. Arrumei uma mala e fui para a casa do meu namorado, e praticamente não voltei para casa desde então. Meu pai instalou uma câmera e um refletor na porta dos fundos e na entrada da garagem, mas honestamente não tenho certeza se quero voltar, embora saiba que terei que fazer isso em algum momento. Sim, tentei entrar em contato com minha irmã, mas ela não respondeu ou interagiu comigo desde então. No dia seguinte, comecei a notar um carro vermelho me seguindo um dia e um preto no seguinte. Sei que alguns podem dizer que estava assustada e imaginando coisas, mas percebi que eles sempre desapareciam quando eu dirigia em direção à delegacia, como meu pai me instruiu, apenas para que eles se desviassem quando a delegacia estava à vista. No domingo fui a um brunch com algumas amigas para comemorar o casamento de uma delas e discutir os detalhes do chá de panela. O garçom veio até mim e disse que meu marido estava na frente e que era uma emergência. Pensando que era meu namorado e que a atendente estava confundida, fui até lá, mas encontrei meu cunhado. Falei com ele em voz baixa e pedi que ele saísse ou eu ligaria para meu pai. Ele disse que tudo tinha ido longe demais e só queria se desculpar. Estávamos meio que na porta de entrada com pessoas tentando entrar e pedindo licença, então sugeri que saíssemos para não atrapalhar a passagem. Quando saímos, ele pediu desculpas por me chamar de egoísta e disse que não queria dizer aquilo. Ele começou a explicar como era difícil para ele e eu o interrompi dizendo que não me importava com a dificuldade dele, pois o comportamento dele estava se tornando caótico e abusivo, não apenas com minha irmã, mas com todos ao redor. Ele disse que entendia como eu podia sentir isso, mas me pediu para reconsiderar mais uma vez. Ele estendeu a mão para o meu estômago, e eu dei um passo atrás imediatamente e disse que ele precisava sair. Disse que poderíamos marcar uma conversa com meu pai, mas que o fato de ele me seguir era um problema e que poderíamos falar mais tarde, ou eu chamaria a polícia. Ele agarrou um punhado do meu cabelo enquanto eu voltava para dentro do restaurante, dizendo: "Não se atreva a me ignorar." Honestamente, não lembro muito bem do que aconteceu depois disso. Tudo aconteceu muito rápido, e alguns curiosos se envolveram. Ele acabou fugindo antes que a polícia chegasse. Um boletim de ocorrência foi registrado. 2 dias atrás, ele tentou subir até o meu portão no aeroporto, dizendo aos seguranças que era meu marido e que havia uma emergência, a mesma desculpa que usou no restaurante. Ele foi preso após se recusar a sair. Claro, ele foi solto sob fiança e desde então tem me enviado mensagens horríveis. Minha irmã saiu de casa depois do show que ele deu no meu trabalho. Ela está atualmente hospedada com nosso pai, mas tem me pedido para retirar as acusações, arrumando desculpas para ele e insistindo que ele não me agrediu no restaurante.
Apesar de eu ter sangramento no couro cabeludo por causa da força com que ele puxou meu cabelo e pequenos arranhões no pescoço e nos braços de quando ele continuou a reagir agressivamente enquanto estranhos tentavam me ajudar. Algumas mensagens dele falam coisas terríveis, como que ele me engravidará, e que ficarei presa a ele para o resto da vida, que ele sabe que sou a mulher que trará um filho para ele, e que se eu não facilitar para ele, ambos morreremos antes que ele desista. Coisas realmente preocupantes. Bloqueei o número dele, então todas essas mensagens agora vêm de aplicativos de texto aleatórios. Informei a polícia, mas eles disseram que não há como provar que é ele, então, até que ele tome uma atitude, nada pode ser feito. Estou com medo o tempo todo. Meu namorado me leva ao trabalho e além das precauções normais, estou tomando mais ainda. Quase não consigo dormir agora. Envio capturas de tela para minha irmã cada vez que o marido dela me manda uma mensagem, e ela tem se afastado cada vez mais. Meu pai me pediu para parar com isso porque está deixando-a mais triste, mas eu disse a ele que mal posso acreditar que ela o defendeu em algumas dessas situações, e que ela precisa ver o assédio que o marido dela está cometendo. Me sinto derrotada. Não sei nem se minha irmã e eu conseguiremos voltar a ser como antes. Sinto que basicamente tomei conta da vida do meu namorado e me sinto péssima por isso. Ele não disse nada, mas suas visitas regulares à academia às vezes são encurtadas se ele precisa me buscar ou me levar para o trabalho ou qualquer outro lugar. Eu sei que quando estou longe por um dia por causa de voos, ele consegue seguir mais a rotina dele, mas agora somos praticamente forçados a morar juntos, o que eu gosto, mas não sei se ele gosta. Tivemos uma discussão outro dia sobre a temperatura do ar-condicionado. Sinto que minha vida está lentamente se transformando em uma loucura e não consigo respirar. Terceira atualização. Oi, eu realmente não sei por onde começar, mas atualmente meu cunhado está me perseguindo. Não quero me aprofundar no motivo, mas ele quer que eu tenha o filho dele. Infelizmente a história só fica mais caótica. Eu tinha bloqueado o número dele, mas, por sugestão de outros, desbloqueei devido à polícia dizer que as mensagens enviadas de números desconhecidos não podiam ser rastreadas até ele. Ele me enviou algumas mensagens de seu número real, dizendo que precisávamos conversar e chegar a um acordo. É claro que não respondi. As mensagens de números estranhos continuaram chegando. Não posso confirmar, mas sempre sinto que alguém está me seguindo. Indo buscar meu café na Dunkin', sinto que um carro azul está me seguindo. Cheguei ao ponto de realmente tirar uma licença do trabalho. Abandonei completamente meu apartamento e me mudei para a casa do meu agora noivo. Encontrei com ele alguns dias atrás enquanto fazia compras. Ele se aproximou por trás e passou a mão nas minhas costas. Quando pulei e gritei, tentando chamar atenção, ele fingiu estar confuso, levantando as mãos e dizendo: "Sinto muito, vou te deixar em paz." Ele parecia tão sincero que as testemunhas praticamente aceitaram seu pedido de desculpas em meu nome e o mandaram embora. Eu literalmente não conseguia nem falar, mal conseguia respirar para formar palavras além de alguém me ajuda. Me senti tão desamparada. No dia seguinte, meu apartamento foi arrombado e completamente destruído. No dia seguinte, recebi uma mensagem de um número estranho que dizia: "Só vai piorar." Estou apavorada. Minha irmã está atualmente morando com nosso pai, e ela tem certeza de que não é o marido dela. Ela disse que as coisas foram longe demais e que ele entrou em contato com ela, dizendo que está fora do estado para clarear a cabeça e que precisa repensar as coisas. Eu nem sei como convencê-la de que ele está mentindo. A polícia parece se recusar a ajudar porque ele ainda não fez nada de errado de acordo com eles. Sinto que terei que realmente morrer ou que ele terá que me machucar de forma séria para que algo seja feito. Por favor, me ajudem. Estou atualmente nos Estados Unidos da América, então, se alguém conhece alguma lei, qualquer coisa que possa ajudar ou que incentive a polícia a ser mais útil, eu apreciaria muito. Não consigo dormir e estou chegando ao ponto de simplesmente não querer sair do apartamento. Por favor, me ajudem. Quarta atualização. Olá! Isso tem sido absolutamente insano, mas o Reddit ganhou um lugar especial no meu coração para sempre. Vou tentar resumir o máximo possível. Meu namorado percebeu que eu estava procurando apartamentos para alugar temporariamente como uma idiota e me perguntou o motivo. Eu disse a ele que sentia que ele queria o espaço dele de volta. Ele me pediu em casamento no mesmo momento. Estou literalmente noiva agora. Me sinto muito melhor sobre estar no apartamento dele, RS. Eu postei no subreddit de conselhos, explicando que meu cunhado estava escalando a situação. Ele me abordou em uma loja de alimentos. Infelizmente, eu não me saí bem em me defender lá. Definitivamente não foi o meu melhor momento. Ele invadiu minha casa, destruiu algumas coisas no meu quarto e quebrou algumas coisas na cozinha, incluindo minha máquina de café expresso, que eu amo. Não, eu não estava lá, e sim, câmeras foram instaladas depois disso.
Eu tirei uma licença do trabalho e basicamente fiquei isolada no apartamento do meu noivo. Minha irmã tinha me ignorado completamente até que recebi uma ligação aleatória. Quando atendi, ela estava chorando no telefone. Perguntei o que havia de errado, pensando que algo tinha acontecido com nosso pai. Ela explicou que vinha seguindo o marido dela e sabia que ele estava me seguindo. Ela disse que estava me contando porque foi a polícia, e eles disseram que enviariam alguém para falar comigo. Ficamos no telefone por 5 horas. Ela explicou que depois do incidente onde ele puxou meu cabelo, ela despertou e entrou em modo de investigação. Ela disse que chegou a um ponto em que estava preocupada com a minha segurança, e foi por isso que decidiu ir à polícia. Ela pediu desculpas por me colocar tanta pressão e admitiu que, embora quisesse culpar tudo no marido, uma pequena parte dela estava chocada porque eu disse não. Ela explicou que o aspecto do ácido desoxirribonucleico não importava para ela, mas que foi o meu cunhado quem insistiu nisso. Ela apenas queria que sua família estivesse completa. Ela vai ficar comigo temporariamente até que o divórcio seja finalizado e a poeira assente. Sei que ele não vai facilitar o divórcio, mas eles têm um acordo pré-nupcial, então não deve ser muito difícil. Como nota adicional, descobri através de meu pai, que deixou escapar, que minha irmã na verdade tinha provas de que o marido dela invadiu minha casa. Ela aparentemente guardou essa informação, pois precisava decidir o que fazer. Quando contou ao meu pai, ele disse que ela não tinha escolha e a fez ir imediatamente. Ele comentou que parecia que ela só precisava que alguém dissesse isso para que ela entendesse, mas eu não tenho certeza de como me sinto sobre isso. Estou feliz que ela tomou a decisão certa no final. A polícia foi ao apartamento do meu noivo no dia seguinte, pegou minha declaração e explicou que queriam designar um agente para me acompanhar em um carro descaracterizado. Se ele me seguisse, seria preso. Eles não me disseram qual carro estaria me acompanhando, mas explicaram que começaria imediatamente, e que se eu sentisse que estava sendo seguida, eu não deveria me preocupar. Ele foi literalmente pego em menos de 2 horas depois de eu sair do apartamento do meu noivo. Saímos para um encontro, e ao chegarmos ao terceiro local, ele foi parado e preso. Tomei mais margaritas do que deveria naquela noite no restaurante. O detetive me informou que eu receberia uma ligação do escritório do promotor, o que eu presumo que será amanhã. Honestamente, com base em como tudo isso aconteceu, duvido que ele seja realmente responsabilizado, mas espero que com o celular dele em mãos, eles encontrem provas físicas de que ele enviou as mensagens, o que adicionará ao seu castigo. Tenho meu primeiro voo de volta ao trabalho nesta semana e estou tão animada para voltar à minha programação normal. Os jogos de futebol de hoje foram incríveis, e pude assisti-los com minha irmã, meu pai e meu noivo. Espero não ter mais motivos para atualizar aqui. Muito obrigada a todos vocês. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.